único homem na corte da Sissi, a sua sogra, Sophie de Baviera. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e provavelmente você já viu ou ouviu falar sobre a série A Imperatriz, que fala sobre a Sissi. Um dos focos dessa série é o relacionamento dela com sua sogra, Sophie, que é retratada como uma grande cobra. Mas será que era isso mesmo? Hoje vamos falar sobre ela. A arquiduquesa Sophie da Baviera nasceu no dia 27 de janeiro de 1805 e era filha do rei Maximiliano I José da Baviera e de sua segunda esposa Carolina de Baden. Ela era uma das gêmeas do segundo par de filhas gêmeas do Maximiliano. Sua irmã era a Marie Anne. Ela eventualmente se tornou rainha da Saxônia como esposa do rei Frederico Augusto II. Ela também teve 4 irmãs sobreviventes, 2 meio-irmãos e 2 meio-irmãs, incluindo Caroline Augusta, que se tornaria sua madrasta. Na infância, ela tinha uma posição meio incerta na sociedade. Quando ela nasceu, seu pai era o eleitor da Baviera. Mas em 1806, com o fim do Sacro Império Romano, esse título perdeu o valor. Felizmente, o pai dela, o Maximiliano, era aliado do Napoleão. E, enquanto muita gente sofria durante as guerras napoleônicas, ele se deu bem. Ganhou o título de rei da Baviera. A Sophie, então, se tornou princesa de um reino novo e importante. Da sua infância, a gente não sabe quase nada, como era comum com as princesas da época. O que a gente sabe é que, como seu pai era rei, ela e seus irmãos deveriam se casar com nobres de alta patente. Ela era muito inteligente e obstinada, então ficou desapontada quando as considerações dinásticas levaram a um casamento arranjado com o arquiduque Francisco Carlos, filho mais novo do imperador Francisco I da Áustria, em 1824. Aí, o casamento aconteceu no dia 4 de novembro, quando ela tinha 19 anos. O problema é que o seu marido era considerado meio inútil e sem ambição. Ela era extremamente ambiciosa e a maioria de suas irmãs tinha se casado com reis e príncipes reinantes. Sua meia-irmã, inclusive, havia se tornado a 4ª esposa do imperador Francisco I. E, portanto, ela era considerada a madrasta da Sophie, porque lá eles consideravam que você se tornava filha do seu sogro e da sua sogra. E, nisso, ela havia sido designada para o segundo filho, que era bastante estranho. Esse casamento, porém, não deixou a família dela animada. A própria irmã da Sophie escreveu: dizem que ele é educado, mas ele não agrada nem a rainha, muito menos a minha irmã. Mas parece que o casamento vai acontecer de qualquer forma. No entanto, na época do seu casamento, não estava além dos limites a possibilidade da Sophie se tornar eventualmente imperatriz, já que o príncipe herdeiro, Ferdinando, o irmão mais velho de seu marido, sofria de deficiências físicas e mentais, que o tornavam bem inapto para ser imperador. Enfim, as estruturas da corte de Viena dificultaram a enérgica e ambiciosa Sofia de se posicionar no início. Apesar disso, seu marido, Francisco Carlos, parecia estar completamente apaixonado por ela. E como o irmão mais velho dele, o imperador Ferdinando, tinha esses problemas de saúde que eu já comentei, como deficiência intelectual e ataques epiléticos, e o segundo irmão, José Francisco, tinha falecido ainda criança, toda a responsabilidade de continuar com a linhagem da família caiu no colo do casal. E para ser justo, até era um bom casamento. Afinal, a Sophie tinha essas chances de se tornar imperatriz. Então, ela resolveu aceitar o seu destino e decidiu que seria feliz em Viena, custe o que custar. Mas não foi fácil. Ela levou quase um ano para superar a saudade de casa. Durante esse tempo, as fofocas da corte começaram, já que ela não engravidou. Naquela época, a culpa sempre caía sobre as mulheres quando o casal não tinha filhos. A Sophie ficou nervosa, achando que talvez nunca conseguisse engravidar.
No inverno de 1825 para 1826, ela escreveu à mãe contando que ela tinha sofrido seu primeiro aborto espontâneo. Nessa mesma época, ela recebia visitas frequentes de dois homens, o Duque de Richard, o filho de Napoleão Bonaparte, e o príncipe Gustav Vasa, que era o príncipe herdeiro da Suécia que estava exilado. É claro que as fofocas começaram a surgir, dizendo que um desses dois era o verdadeiro pai dos seus futuros filhos. Mas, honestamente, não há nenhuma prova disso. Era só mais um daqueles boatos cruéis da época. Infelizmente, a Sophie sofreu mais 2 abortos espontâneos depois desse. Um em julho de 1826 e outro em junho de 1827. Antes de 1829, ela já tinha perdido outros 2 bebês. Ela estava devastada e chegou a escrever que se sentia de coração partido por não conseguir fazer a coisa mais natural do mundo. E aí ela tentou de tudo para conseguir engravidar e manter uma gestação. Tratamentos em spas, chás, xaropes e até usar uma esponja de banho gigante após cada aborto para evitar infecções. E aí, em 1829, depois de tudo isso, é claro que ela caiu em depressão e foi tratada com banhos de salmoura. Mesmo assim, ela não desistiu e escreveu: "Vou me submeter à vontade de Deus e aprender a esperar." Em novembro de 1829, finalmente boas notícias. Ela engravidou pela 6ª vez e dessa vez tudo correu bem. Quando chegou janeiro de 1830, ela estava confiante o suficiente para pedir à mãe e à irmã que fossem a Viena para o nascimento. Claro que todos estavam torcendo por um menino, mas a Sophie escreveu: "Eu pessoalmente ficaria tão feliz com uma menina quanto um menino, mas preciso desejar um menino pelo imperador e pelo meu marido." Os médicos calcularam que o bebê nasceria em 16 de agosto e colocaram a Sophie em repouso total, deixando-a andar só depois das refeições. Ela seguiu tudo à risca e estava muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, a família estava preocupada, com medo de que a epilepsia do cunhado, o Ferdinando, pudesse ser hereditária. E o seu cunhado, coitado, na época, estava cada vez pior. Finalmente chegaram as dores do parto. A parteira avisou que o bebê nasceria naquela noite, mas o dia passou sem nada. Só na tarde do dia 18 é que as coisas começaram a avançar. Uma baronesa até escreveu: "Quanto mais a arquiduquesa grita, mais animados a gente fica." Que horror! Depois de 43 horas de trabalho de parto, às 22 horas nasceu o filho da Sophie, o futuro imperador Francisco José da Áustria. A mãe dela escreveu sobre o parto: "A criança é esplêndida, mas o sofrimento que ele causou foi indescritível. Meu Deus, foram 43 horas terríveis e todos estamos acabados." Aí parece que o negócio começou a andar. Depois de Francisco José, a Sophie e o Francisco Carlos tiveram mais 2 meninos saudáveis, o Maximiliano e o Carlos Luiz. No entanto, em maio de 1834, a Sophie sofreu mais um aborto espontâneo, perdendo muito sangue e ficando completamente exausta, tanto física quanto mentalmente. Ela precisou ir às águas termais de Marienbad para se recuperar. Em 1835, a arquiduquesa Sophie deu à luz a uma filha chamada Maria Ana, mas a alegria veio acompanhada de desafios. Na época, ela estava com o que parecia ser uma infecção de herpes ao redor da boca e logo depois do parto trataram ela com laxantes. Enfim, enquanto isso, o pequeno Francisco José, o futuro imperador, ficou completamente apaixonado pela irmãzinha. Mas nem tudo eram flores. Lá para 1840, ficou claro que a pequena Maria Ana tinha herdado a epilepsia. Sophie estava muito preocupada, mas os médicos tentaram tranquilizá-la. Depois de 10 dias de convulsões, os médicos decidiram raspar o cabelo da Maria Ana e aplicar sanguessugas na cabeça e no nariz dela. Aí, no dia 5 de fevereiro, as convulsões duraram o dia todo e, infelizmente, a pequena menina faleceu naquela noite. Sophie
com o coração partido, escreveu: "Eu mesma fechei os seus queridos e lindos olhos." Ela ficou tão devastada que não conseguiu assistir o procedimento tradicional de separar e enterrar o coração e as entranhas da filha separadamente, como era o costume. Pouco depois, a Sophie engravidou novamente e orou com todas as forças para ter outra menina. Em 24 de outubro de 1840, ela entrou em trabalho de parto e o destino foi cruel. Ela deu à luz a um filho natimorto. A perda foi devastadora e o golpe final veio no ano seguinte com a morte da mãe da Sophie. Apesar de tudo isso, a Sophie não desistiu. Sua 12ª gravidez resultou no nascimento de Louis Victor, o seu 5º filho, mais o 4º a sobreviver. No entanto, esse parto trouxe complicações sérias. Ela sofreu um prolapso uterino, o que significava que não poderia mais ter filhos. Ela havia cumprido o dever de dar herdeiros ao império, mas a sua saúde e sua alma estavam marcadas por tantas perdas. No final das contas, então, a arquiduquesa Sophie da Baviera focou todas as suas atenções no filho mais velho, o futuro imperador Francisco José. A ambição dela de colocá-lo no trono austríaco era óbvia, e em 1848, depois da Revolução, ela conseguiu. Quando chegou a vez de seu marido herdar o trono, ela convenceu seu marido, Francisco Carlos, a abdicar em favor do filho. Assim, Francisco José virou imperador e Sophie passou a controlar todas as coisas nos bastidores. Não é à toa que ela ganhou o apelido de o único homem na corte, já que o jovem imperador Francisco José estava imerso em um senso de missão monárquica e estava empenhado em recuperar o poder que havia sido reduzido pela Revolução da Áustria. Embora Sophie não interferisse abertamente na tomada de decisões políticas do dia a dia, ela era de fato a mentora política e a criadora da agenda por trás de seu filho. Como a imperatriz secreta, ela se tornou uma figura de ódio para as forças liberais da monarquia. Ela era estritamente contra a federalização da monarquia, o que teria dado voz maior a outros grupos étnicos na arena política. Ela considerava os húngaros em particular como uma horta de cabeças quentes e revolucionárias, trabalhando abertamente para a queda dos Habsburgo. Ela era a favor de fortalecer a presença da Áustria nas terras alemãs, a fim de manter a sua primazia tradicional dos príncipes alemães. Então, quando chegou a hora de Francisco José se casar, a Sophie tentou escolher uma noiva para ele, a sua sobrinha Helene. Mas ele se apaixonou pela irmã mais nova dela, Elizabeth ou Cici, que tinha apenas 15 anos. Sophie não aprovava a escolha, mas aceitou e o casamento aconteceu em 1824. Mas vamos falar sobre as duas de forma bem detalhada. Segura aí. A relação entre a arquiduquesa Sophie e sua sobrinha e nora, a imperatriz Cici, é vista de forma bem distorcida. Nas séries e filmes, a Cici é a heroína romântica e a arquiduquesa Sophie é a sogra malvada de novela. Mas a realidade era bem diferente e as duas tinham muitas coisas em comum. Ambas perderam filhos ainda bebês e mais tarde também enfrentaram a perda de um filho de forma trágica. No começo, a Sophie via a sua jovem sobrinha Cici, que ainda era quase uma criança, como alguém que ela poderia facilmente influenciar e moldar do jeito que quisesse. No entanto, ela subestimou a obstinação e o espírito de desafio de sua nora. O estereótipo de Sophie como a sogra malvada é bem simplista. O conflito entre as duas aconteceu por causa de visões diferentes sobre o papel de uma imperatriz. Sophie havia renunciado voluntariamente a esse papel que ela originalmente desejava, enquanto a Cici acabou sendo colocada nesse papel sem ter muita noção das consequências. Durante a década de 1850, a Sophie era a figura mais importante na corte de Viena. Por isso, a Cici passou a culpar sua sogra pelas dificuldades que enfrentou como esposa inexperiente e jovem mãe nos primeiros anos na corte.
A Sissi rejeitou totalmente o papel tradicional de imperatriz, que era basicamente se dedicar e manter a dinastia viva como esposa e mãe. Parece que foi muito difícil para ela. Porém, não podemos esquecer de que, de muitas maneiras, a Sophie já tinha assumido o papel de primeira-dama do Império, algo que a Sissi também se recusou a assumir. A Sophie também era o centro emocional da família e foi uma figura materna importante para os seus netos, já que a Sissi não estava nem aí para eles. Mas vamos do início. Como Sophie e a mãe de Elizabeth, a Ludovica, eram irmãs, elas se encontraram frequentemente. Então ela conhecia a Sissi desde o berço. Aí, no verão de 1853, a Sophie convidou sua irmã e suas filhas mais velhas para o aniversário do imperador Francisco José. E aí rolou a química. Quando Francisco José viu a Sissi, ele se apaixonou na hora. Aí no próprio aniversário ele pediu a jovem em casamento. Sua mãe ficou tão empolgada que escreveu para o seu outro filho, o Maximiliano, que estava ausente, chamando a Elizabeth de querida e adorável Sissi. A Ludovica, a mãe da Sissi, também estava emocionada e disse que era um alívio saber que a sua filha estaria segura com a Sophie, que seria como uma segunda mãe para Elizabeth. Sophie até fazia questão de mostrar respeito à futura imperatriz. Durante uma ida à igreja, ela esperou na porta para que Elizabeth, a Sissi, como noiva do imperador, entrasse primeiro. Ela também começou a planejar as novas acomodações para os recém-casados para que eles não fossem atrapalhados com isso. Dias antes do casamento, a Sophie escreveu uma carta empolgada dizendo que logo teria a sua quinta querida criança na família, referindo-se à nova nora. Como presente de casamento, ela deu a Elizabeth, a Sissi, sua tiara de diamantes com opalas, além de um colar e brincos combinando. Elizabeth, grata, respondeu dizendo que sentia reconfortada em poder sempre confiar com o afeto maternal de Sophie. Após o casamento, a Sophie participou da organização da nova vida da Sissi. Hoje, isso poderia parecer invasivo, mas naquela época era normal. Apesar disso, aí que começaram os pequenos conflitos. A Sophie era acostumada a mandar em tudo, e a Sissi, sendo jovem, nem sempre concordava. O exemplo foi quando a Sissi queria sair para cavalgar sozinha com um cavaleiriço e a Sophie achou isso totalmente inapropriado. Aí, quando a imperatriz Elizabeth engravidou pela primeira vez aos 16 anos, a Sophie, sua sogra, tomou a frente nos preparativos para o bebê. Isso fazia sentido, já que ela tinha passado por várias perdas gestacionais e sabia o que era necessário. Apesar da Sissi, anos depois, ser uma pessoa bem difícil e dizer que a Sophie roubou seus filhos, ela admitiu à própria mãe que não queria e não sabia lidar com crianças pequenas. Para você ver que a Sissi era meio tantão. A ideia de que a Sophie ficou desapontada por sua primeira neta não ser um menino também não faz sentido. Ela só escreveu no diário que seria ótimo se o bebê fosse um menino, mas apenas porque isso agradaria o imperador. Além disso, ela nunca tentou impedir a Sissi de amamentar, já que ela mesma amamentou o Francisco José sem problemas. A ideia de que a Sophie tirou a filha da Sissi logo após o nascimento também não é verdadeira. 3 semanas depois de dar à luz, a Sissi escreveu: "Minha pequena já é muito encantadora e dá muita alegria ao imperador e a mim. No começo era estranho ter um bebê meu, mas agora é uma alegria nova. Eu fico com ela o dia inteiro." Isso não combina com a imagem de uma mãe afastada da filha, né? Depois do nascimento da segunda filha da Sissi, Gisela, houve um desentendimento porque o berçário foi mudado de lugar, longe dos aposentos de sua sogra. Isso foi a pedido da Sissi, mas a Sophie nem estava em Viena na época e ficou sabendo só depois. Mas, como eu sempre digo para vocês, toda história romantizada tem que ter um vilão e um herói. Enfim, infelizmente a pequena Sophie, primeira filha da Sissi, morreu tragicamente durante uma visita à Hungria.
Tanto ela quanto a Gisela adoeceram com febre e diarreia, mas a Gisela se recuperou e a pequena Sophie não resistiu. Quando soube da morte da neta, a arquiduquesa escreveu à irmã: "Tivemos que devolver nossa querida criança. Foi a vontade de Deus." Ela também disse ao filho Carlos Luís, o mais novo, que a Cici precisava falar sobre a filha e se cercar de lembranças dela, porque essa era a única forma de lidar com a dor. A Sophie entendia bem essa dor, já que tinha perdido uma filha de 4 anos devido ao ataque epilético. Essa perda a marcou para sempre, e ela sabia o que era enfrentar uma tragédia assim. Aí, no começo de 1858, ficou claro que a Cici estava grávida pela 3ª vez. Ela teve enjoos matinais nos primeiros 3 meses de gravidez, mas, fora isso, estava bem. Finalmente, no dia 21 de agosto, ela deu à luz a um filho, o herdeiro, que foi nomeado Rodolfo. A família se reuniu em Viena para comemorar o seu nascimento e participar do batismo. O príncipe Rodolfo e a princesa Gisela se tornaram bem próximos da sua avó Sophie, que os visitava todos os dias. No ano seguinte ao nascimento do Rodolfo, o Francisco José teve que viajar para resolver a situação na Itália. Sophie, preocupada, escreveu para ele: "Estou muito feliz com as crianças em Luxemburgo, mas estou preocupada com a pobre Cici, porque ela está constantemente assustada e triste e percebi que isso pode prejudicar a sua saúde, que já não é forte." Mais uma vez, ela demonstrou preocupação com a Cici. Logo depois, a Cici ficou realmente doente e teve que ir ao Mediterrâneo para se recuperar. Isso deixou a família muito preocupada, e a Sophie até pediu ao seu filho, o Maximiliano do México, e sua esposa, Charlotte da Bélgica, que viessem a Viena para animar o Francisco José. A Cici ficou fora por grande parte do ano e só começou a melhorar quando foi levada para Corfu após cerca de 6 meses. Por isso, o príncipe Rodolfo quase não reconheceu sua mãe quando ela voltou. Mesmo tendo melhorado, a saúde da Cici continuava frágil, e ela foi aconselhada a fazer tratamentos. Durante um tempo, achava-se que a Cici tinha uma doença terminal, e a Sophie escreveu: "É triste a separação da minha querida Cici, e talvez seja para sempre." Felizmente, a doença da imperatriz não era terminal, e a Sophie ficou feliz em contar que no outono de 1862 a Cici estava maravilhosa como um dia de primavera. Sua figura está redonda e rosada, seus lábios vermelhos e sua pele deslumbrante. No entanto, a alegria da Sophie com a saúde da Elizabeth não melhorou a relação delas. A Cici escreveu com tristeza: "Graças a Deus ainda estamos em novembro. Dezembro sempre traz coisas ruins, mudança para a cidade e ver a tia Sophie." Em 1867, o Maximiliano, o filho da Sophie, que tinha se tornado imperador do México, foi executado. A Sophie ficou arrasada e ficou acamada por semanas. Pouco tempo depois, a Cici engravidou de seu 4º e último filho. A arquiduquesa Maria Valéria nasceu na Hungria em 22 de abril de 1868. A principal preocupação da Sophie então passou a ser com seus netos, não apenas os de Francisco José. O 3º filho da arquiduquesa Sophie da Baviera, o arquiduque Carlos Luís, ficou viúvo pela 2ª vez em 1871. E Sophie cuidou de seus 2 filhos mais novos, enquanto ele tentava lidar com a tristeza junto com os filhos mais velhos. Assim, a Sophie também quase não viu a neta, a Maria Valéria, porque a Cici resolveu viajar, não ficar em casa e levava a única filha que ela amava. Porém, então, a Sophie começou a ficar preocupada com a felicidade do Francisco José, que estava abalado com as ausências da Cici. Aí, no último inverno de sua vida, foi quando a Sophie viu a sua nora, a Cici, apenas uma vez e pela última vez, que foi quando a Sophie morreu. Mais tarde, a Cici reconheceu que o comportamento de sua sogra, a Sophie, não tinha sido mal intencionado. Ela disse a uma dama de companhia: "A arquiduquesa certamente queria o bem de todos,
Mas os caminhos eram difíceis e o modo severo que ela o fez com que o imperador também sofresse com isso. Ela também queria controlar tudo. E como, desde o primeiro dia, ela foi um obstáculo para a nossa felicidade, dificultando nossa vida juntos. Ah, agora a gente tem que comentar um babado fortíssimo. Sophie teve uma amizade próxima e possivelmente um romance com Napoleão II, que vivia exilado na corte austríaca. Havia inclusive rumores de que seu segundo filho, o Max, o rei Maximiliano do México, era na verdade filho dele. Mas isso nunca foi comprovado. Falando nele, a maior tragédia da vida da Sophie foi a morte do Max, que foi executado no México em 1867. Ele havia se tornado imperador do país com o apoio de Napoleão III, mas tudo deu errado. A Sophie ficou arrasada com a morte do filho e, a partir desse momento, se retirou da vida pública. Mais tarde, ela escreveu: "A memória do sofrimento que ele passou longe de nós me acompanha pela vida e é uma dor indescritível." Aí, em 10 de maio de 1872, a Sophie ficou doente de repente. Ela tinha ido à ópera no dia anterior e acordou com calafrios. Algumas fontes dizem que ela teve derrames, porém outras dizem que ela morreu de tumor cerebral ou pneumonia. De qualquer forma, ela morreu no dia 28 de maio de 1872 com 67 anos. Alguns acharam que a Sissi ia finalmente agir como imperatriz e assumir as obrigações da sogra, mas não, a Sissi continuou a fugir de Viena como sempre fez. No final das contas, a Sophie foi lembrada como uma mulher poderosa e determinada, muitas vezes comparada à grande imperatriz, a mãe da Maria Antonieta, Maria Teresa. E claro, ela deixou uma carta de despedida pedindo que seus filhos sempre fossem leais ao imperador e nunca desistissem da luta contra ideias revolucionárias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido mais sobre essa figura fascinante que era a sogra da Sissi. No próximo vídeo eu vou falar sobre a cunhada da Sissi, que, coitada, enlouqueceu ou foi envenenada. Se você gostou do vídeo, segue aqui o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.